Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e estou abrindo os canais de interatividade da Antena Esportiva a partir deste momento para a sua participação, para você mandar a sua mensagem, para você me dizer como está o seu desempenho na Loteca. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. Deixe também o seu like e também o seu comentário. Você também pode nos acompanhar e participar pelo Facebook Rádio AE. É só você digitar lá na barra de pesquisa do Facebook Rádio AE que você vai nos encontrar. Também tem o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo, já que ele é muito leve e você vai ter oportunidade de levar a Antena Esportiva para qualquer lugar e também no seu coração. Convido você também a nos seguir nas redes sociais. O nosso Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso 1007, este final de semana, lembrando que a Loteca voltou a ser só aos finais de semana, a Loteca em dobro acabou na semana passada, então a partir desta semana a Loteca voltou a ser semanal, ou seja, um concurso por semana. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, eu quero falar para você da dica da Bet Nacional, para você apostar na maior casa de apostas do Brasil. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente dá aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha e fazer a sua aposta em vários mercados, não só no resultado final, como também número de gols, cartões amarelos, número de escanteios e muito mais. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Agora sim, vamos falar do concurso 1007 da Loteca, que tem estimativa de prêmio de R$1,5 milhão de reais. Prêmio acumulado para este final de semana. Final de semana passado não tivemos apostas com 14 pontos, então o prêmio está acumulado em R$1,5 milhão de reais. Jogos válidos pelo Brasileirão Séries A, B e C que estão na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook. Jogo 1, Corinthians e Flamengo. Jogo 2, Sport Recife e Londrina. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Avaí. Jogo 4, Criciúma e Vasco da Gama. Jogo 5, Sampaio Correia e Ituano. Jogo 6, Fluminense e Ceará.
Jogo 7, Goiás e Atlético. Jogo 8, Coritiba e Juventude. Jogo 9, Botafogo de Ribeirão Preto e Ipiranga. Jogo 10, Atlético Mineiro e São Paulo. Jogo 11, Fortaleza e Palmeiras. Jogo 12, Santos e Atlético Goianiense. Jogo 13, Volta Redonda e Mirassol. E jogo 14, Cuiabá e Botafogo. Vamos começar a analisar esses 14 jogos a partir de agora, então não saia do YouTube e nem do Facebook. Além disso, espalhe para os amigos. Vamos para o jogo 1, Corinthians e Flamengo. Clássico Rio-São Paulo neste domingo, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o quarto colocado com 26 pontos e o Flamengo é o oitavo com 21. Na rodada passada, o Corinthians foi derrotado pelo Fluminense fora de casa por 4-0 e o Flamengo venceu o Santos fora de casa por 2-1. Pela Taça Libertadores da América, no meio de semana, as duas equipes avançaram para as quartas de final. O Corinthians empatou em 0-0 com o Boca Juniors, repetindo o placar do jogo de ida em São Paulo, e venceu o time argentino nos pênaltis. Já o Flamengo aplicou uma sonora goleada para cima do Tolima pelo placar de 7-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Vitor Pereira conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Mengão vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Flamengo vem de 4 vitórias consecutivas. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 72% de aproveitamento e o Flamengo, como visitante, tem 59% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o Corinthians, 31% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Flamengo. Eis as dicas para este jogo 1. O Corinthians defende uma invencibilidade de 18 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Timão sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 12 partidas pelo Brasileirão Série A. Já o Flamengo venceu apenas 2 nas últimas 11 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o rubro-negro carioca defende uma invencibilidade de 9 duelos contra o Corinthians. Jogo 2, Sport Recife e Londrina. Sábado, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 17 do Brasileirão Série B. O Leão é o sexto com 22 pontos e o Londrina é o sétimo com 23. Na rodada passada, o Sport Recife empatou em 0-0 com o Vasco da Gama no Maracanã e o Londrina venceu a Chapecoense por 3-0 lá na Arena Condá. Nos últimos 5 jogos, o Sport conseguiu 4 empates e 1 derrota, ou seja, vem de um jejum de vitórias, enquanto o Londrina vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante, em 2022, o Sport Recife tem 65% de aproveitamento e o Londrina, como visitante na temporada, acumula apenas 26% de aproveitamento. As probabilidades indicam o favoritismo para o Sport. 51% de chances de dar coluna 1, 34% de chances de empate e 15% de chances da partida terminar na coluna 2, ou seja, com a vitória do Londrina. O Sport Recife empatou as últimas 2 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B e jamais foi derrotado pelo Londrina em toda a história do duelo. Foram 5 jogos entre as equipes com 3 vitórias do Sport e 2 empates. Já o Londrina sofreu 5 derrotas nas últimas 7 partidas como visitante neste Brasileirão Série B. No entanto, sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pela segundona. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Avaí. Sábado, 4h30 da tarde, no Nabi Abichedi, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Red Bull é o 14º com 18 pontos e o Avaí é o 11º com 18 pontos. As duas equipes, portanto, com a mesma pontuação. Na rodada passada, o Toro Louco perdeu em casa para o Botafogo por 1-0 e o time catarinense perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1.
Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Avaí do Eduardo Barroca vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Só que o Avaí tem um jejum de 3 jogos sem vencer, assim como o Red Bull Bragantino, porém o time paulista vem de 2 derrotas nas duas últimas partidas. Como mandante, em 2022, o Red Bull Bragantino tem 58% de aproveitamento e o Avaí como visitante tem apenas 19% de aproveitamento na temporada. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 33% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Avaí. Isso porque o Touro Louco venceu apenas 2 das últimas 11 partidas válidas pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 3 das 8 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Já o Avaí, por sua vez, sofreu 5 derrotas nas 7 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, ou seja, a imensa maioria. E sofreu 6 derrotas nas últimas 10 partidas pela Série A do Brasileirão. Jogo 4, Criciúma e Vasco da Gama. Sábado, 4h30 da tarde, no Heriberto Rilse, pela rodada 17 do Brasileirão Série B. O Tigre é o 5º colocado com 23 pontos, e o Cruz Maltino é o vice-líder com 31. Na rodada passada, o Criciúma bateu o Ituano fora de casa por 2-1, e o Vasco da Gama ficou no empate em 0-0 com o Sport Recife no Maracanã. O Vascão descansou neste meio de semana, já o Criciúma entrou em campo pela Série B do Campeonato Catarinense e perdeu em casa para o Nação por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe catarinense conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Vasco da Gama também tem o mesmo retrospecto, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Porém, o Vasco da Gama não venceu nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Criciúma tem 61% de aproveitamento, contra 51% de aproveitamento do Vasco da Gama atuando como visitante. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Criciúma, 36% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Isso porque o Criciúma sofreu apenas 2 derrotas nas 8 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série B. E venceu 6 dos 9 duelos como mandante contra o Vasco da Gama em toda a história. Já o Vasco da Gama sofreu apenas 1 derrota nas 7 partidas como visitante que fez neste Brasileirão Série B e acumula um jejum de 3 duelos sem vitória atuando como visitante contra o Criciúma. Jogo 5, Sampaio Corrêa do Maranhão e Ituano. Sábado, 6h30 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 17 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 11ª com 19 pontos e o Ituano é o 14º com 18 pontos. Na rodada passada, o Sampaio Corrêa perdeu fora de casa para a Chapecoense por 3-1 e o Ituano ficou no empate em 1-1 em casa com o líder Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Corrêa acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Ituano vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa tem um bom aproveitamento, 72% de aproveitamento dos pontos, enquanto o Ituano como visitante tem 31% de aproveitamento. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 35% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Ituano. Isso porque o Sampaio Corrêa defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante por todas as competições. Ou seja, isso inclui o campeonato estadual, o que significa que o Sampaio Corrêa está invicto como mandante neste Brasileirão Série B. Além disso, a Bolívia Querida venceu todas as últimas 4 partidas em casa pelo Brasileirão Série B. Já o Ituano venceu apenas 2 das 8 partidas como visitante nesta Série B
e venceu apenas 2 das últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Aí não importa se é como mandante ou se é como visitante. Jogo 6, Fluminense e Ceará. Sábado, 7 da noite, no Maracanã, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Fluminense é o 6º colocado com 24 pontos e o Ceará é o 15º com 18. Na rodada passada, o Fluminense goleou o Corinthians em casa por 4-0 e o Ceará em casa empatou com o Internacional em 1-1. O Fluminense não teve compromisso no meio de semana, ou seja, teve a semana livre para trabalhar e treinar visando esse jogo contra o Ceará. No entanto, o Vozão entrou em campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana e fez bonito. Se classificou para as quartas de final, vencendo o The Strongest da Bolívia em casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense do técnico Fernando Diniz acumulou 4 vitórias e 1 empate. O Fluminense venceu as últimas 4 partidas. Já o Ceará vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vozão defende uma invencibilidade de 4 jogos. Como mandante na temporada, o Fluminense tem 69% de aproveitamento e o Ceará, como visitante, tem 68% de aproveitamento. 29% são as chances do Fluminense vencer, contra 49% de chances da partida terminar empatada e 22% de chances de vitória para o Ceará. Isso porque o Fluminense venceu todas as últimas 3 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Fluminense jamais foi derrotado como mandante pelo Ceará na história do duelo. Foram 11 jogos com 4 vitórias do Fluminense e 7 empates. Já o Ceará sofreu apenas 1 derrota nas 8 partidas como visitante que fez até agora nesta Série A, e o Vozão venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense. Jogo 7, Goiás e Atlético. Sábado, 8h30 da noite, na Serrinha, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Goiás está dentro da zona de rebaixamento, é o 17º com 17 pontos, e o Furacão é o vice-líder com 27 pontos. Na rodada passada, o Goiás perdeu para o América Mineiro pelo placar de 1-0, fora de casa, e o Atlético bateu o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, pelo placar de 2-0. O Goiás não entrou em campo neste meio de semana, diferentemente do Atlético, que foi até o Paraguai, conseguiu empatar com o Libertad em 1-1 e se classificou para as quartas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Furacão, do técnico Felipão, vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Goiás tem 55% de aproveitamento e o Atlético, como visitante, tem 49% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Goiás, 27% de chances de empate e 50% de chances de vitória para o Atlético. Isso porque o Goiás sofreu apenas uma derrota das 7 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. E venceu 7 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Atlético. Já o Atlético defende uma invencibilidade de 5 partidas, atuando fora de casa pelo Brasileirão Série A, e o Furacão venceu os últimos 3 duelos contra o Goiás. Jogo 8, Coritiba e Juventude. Domingo, 11 da manhã, no Couto Pereira, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 12º com 18 pontos e o Papo é o 19º com 11 pontos. Na rodada passada, o Coxa Branca venceu o Fortaleza venceu em casa o Fortaleza por 2-1 e o Juventude em casa perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba, do técnico paraguaio Gustavo Morinigo, conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas, enquanto o Juventude, do técnico Eduardo Batista, vem de
um empate e 4 derrotas. Como mandante na temporada, o Coritiba tem 72% de aproveitamento e o Juventude, como visitante, tem 31% de aproveitamento. As probabilidades indicam 48% de chances de vitória para o Coritiba, 34% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Juventude. Isso porque o Coritiba venceu apenas uma das 7 partidas pelo Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Juventude. Já o Juventude venceu apenas uma das 7 partidas que fez como visitante nesta Série A e o Juventude venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos atuando fora de casa diante do Coritiba. Jogo 9, Botafogo de Ribeirão Preto e Ipiranga. Domingo, 11 da manhã, no estádio Santa Cruz, pela rodada 14 do Brasileirão Série C. O Botinha é o quinto colocado com 20 pontos e o Canário é o nono com 19 pontos. Na rodada passada, o Botafogo venceu o Campinense fora de casa por 3-1 e o Ipiranga ficou no empate com o duelo gaúcho contra o São José 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Ipiranga vem de 1 vitória e 4 empates. Ou seja, o Ipiranga vem de uma fase invicta de pelo menos 5 jogos, e o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 3 vitórias, nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 52% de aproveitamento e o Ipiranga, como visitante, tem 26% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto, 49% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Ipiranga. Isso porque o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 4 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série C. E o Botinha venceu 3 dos 4 duelos como mandante contra o Ipiranga na história. Já o Ipiranga venceu apenas uma das últimas 12 partidas como visitante pelo Brasileirão Série C e venceu os últimos 2 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 10, Atlético Mineiro e São Paulo. Domingo, 6 da tarde, no Mineirão, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Galo é o terceiro com 27 pontos e o São Paulo é o sétimo com 22. Na rodada passada, as duas equipes venceram pelo placar de 2-1 e fora de casa. O Atlético Mineiro venceu o Juventude e o São Paulo bateu o Atlético Goianiense. No meio de semana, pelas competições continentais, o Atlético Mineiro venceu o Emelec por 1-0 no Mineirão e avançou para as quartas de final da Taça Libertadores da América. E o São Paulo ainda joga. Recebe a Universidade Católica do Chile no Morumbi nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro do técnico Antônio Turco Mohamed conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o São Paulo do Rogério Ceni vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Galo acumula 79% de aproveitamento e o São Paulo, como visitante, tem 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 40% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o São Paulo. Isso porque o Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 5 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, defende uma invencibilidade de 5 duelos como mandante contra o São Paulo. Já o São Paulo venceu apenas uma das 8 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos diante do Atlético Mineiro. Jogo 11, Fortaleza e Palmeiras. Domingo, 6 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 16 do Brasileirão Série A.
O tricolor cearense é o 20º com 10 pontos ganhos, é o lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, e o Palmeiras, por outro lado, é o líder, com 29 pontos. Na rodada passada, o Fortaleza perdeu fora de casa para o Coritiba por 2-1, e o Palmeiras perdeu em casa para o Atlético por 2-0. Pela Taça Libertadores, neste meio de semana, o Fortaleza ainda entra em campo, recebe o Estudiantes. Na verdade, visita o Estudiantes nesta quinta-feira, e o Palmeiras já entrou em campo e bateu o Cerro Porteño por 5-0, já garantindo a vaga nas quartas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas também. Só que o Ceará vem de um jejum de 3 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 64% de aproveitamento e o Palmeiras, como visitante, tem 70% de aproveitamento, um dos melhores do país neste quesito. De acordo com as probabilidades, 16% de chances de vitória para o Fortaleza, 24% de chances de empate e 60% de chances de vitória para o Palmeiras. Isso porque o Fortaleza venceu apenas uma das 8 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 3 dos 9 duelos como mandante contra o Palmeiras em toda a história. Já o Palmeiras está invicto como visitante neste Brasileirão Série A. Por outro lado, saiu derrotado nos últimos 2 duelos contra o Fortaleza. Jogo 12, Santos e Atlético Goianiense. Domingo, 6 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 10º com 19 pontos e o Dragão é o 16º com 17 pontos. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o Santos foi derrotado pelo Flamengo em casa por 2-1 e o Atlético Goianiense, também em casa, foi derrotado pelo São Paulo por 2-1. No meio de semana, pela Copa Sul-Americana, o Santos empatou com o Deportivo Táchira da Venezuela por 1-1 e nos pênaltis acabou eliminado pela equipe venezuelana. Já o Atlético Goianiense recebe o Olímpia nesta quinta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fabian Bustos conseguiu apenas 3 empates e 2 derrotas. O Santos vem de um jejum de vitórias, enquanto o Atlético Goianiense, do técnico Jorginho, conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O jejum do Dragão é menor, são 4 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o Santos tem 54% de aproveitamento e o Atlético Goianiense, como visitante, tem 49% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Santos, 38% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Isso porque o Santos acumula um jejum de 5 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Santos venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Goianiense. Já o Dragão venceu apenas 1 das 7 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e venceu os últimos 2 duelos como visitante contra o Santos. Jogo 13, Volta Redonda e Mirassol. Jogo que vai ter transmissão da Antena Esportiva neste domingo, às 6 da tarde, no Raulino de Oliveira, pela rodada 14 do Brasileirão Série C. Mesmo que você não esteja vivo na loteca neste jogo, você vai acompanhar conosco aqui no som da Antena Esportiva. Agora, se você estiver vivo, aí vale a pena você ouvir essa partida com a gente. Muito bem, o Voltaço é o 12º com 17 pontos e o Mirassol é o líder com 26 pontos. Na rodada passada, o time sul-fluminense perdeu fora de casa para o Confiança por 1-0, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva, e o Mirassol venceu, goleou o Atlético Cearense
pelo placar de 6-0. O time paulista não entrou em campo no meio de semana, diferentemente do Volta Redonda, que encarou o americano em Cardoso Moreira e venceu por 1-0 pelo Campeonato Carioca Série A2, jogo que você também conferiu aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Rogério Correia conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Mirassol vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Voltaço tem 55% de aproveitamento e o Mirassol, como visitante, tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o Volta Redonda, 28% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Mirassol. Isso porque o Volta Redonda venceu 4 das 7 partidas como mandante neste Brasileirão Série C e sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições, incluindo aí o Campeonato Carioca Série A2. Já o Mirassol acumula um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série C e o time paulista venceu 6 das últimas 10 partidas por todas as competições. Jogo 14, Cuiabá e Botafogo. Domingo, 7 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Auriverde Pantaneiro é o 18º com 16 pontos e o Fogão é o 9º com 21. Na rodada passada, as duas equipes venceram. O Cuiabá bateu o Avaí fora de casa por 2-1 e também fora de casa o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Botafogo, do técnico português Luiz Castro, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Cuiabá acumula 59% de aproveitamento e o Botafogo, como visitante, em 2022 tem 52% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para o Cuiabá, 31% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Botafogo. O Cuiabá venceu apenas 1 das 7 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e tem um tabu a ser quebrado, já que jamais venceu o Botafogo como mandante na história do duelo. Já o Botafogo venceu as últimas 2 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Fogão venceu apenas 4 das últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Muito bem, vamos repassar para você a programação do concurso 1007 da Loteca, com prêmio estimado em R$1,5 milhão para quem acertar os resultados finais dos 14 jogos. Corinthians e Flamengo é o jogo 1, jogo 2 Sport Recife e Londrina, jogo 3 Red Bull Bragantino e Avaí, jogo 4 Criciúma e Vasco da Gama, jogo 5 Sampaio Correia e Ituano, jogo 6 Fluminense e Ceará, jogo 7 Goiás e Atlético, jogo 8 Coritiba e Juventude, jogo 9 Botafogo de Ribeirão Preto e Ipiranga, jogo 10 Atlético Mineiro e São Paulo, jogo 11 Fortaleza e Palmeiras, jogo 12 Santos e Atlético Goianiense, jogo 13 Volta Redonda e Mirassol e jogo 14 Cuiabá e Botafogo. Você pode fazer a sua aposta na Loteca deste final de semana até este sábado, às 2 horas da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online custa R$30. Se você quiser saber os preços de outras combinações da Loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pelo portal das loterias Caixa na internet. Anote aí o site loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você: loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte
e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo de acertar os resultados dos 14 jogos da Loteca neste final de semana. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência, e o Lotecando volta na próxima quinta-feira às 7 da noite aqui no Som da Antena Esportiva pelo YouTube, pelo Facebook Rádio AE e também pelo aplicativo da Antena Esportiva. Neste final de semana, convido você a acompanhar Volta Redonda e Mirassol no domingo às 5h30 da tarde. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.